Oi, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai terminar aí nossa parte de zoologia, né? Essa aula tá junto com aves, que a gente fez a semana passada, então eu não vou corrigir o exercício da ave, que tá dividido, né? Ave e mamífero. Então, a semana que vem, antes de começar a aula nova, a gente já faz a correção dos exercícios dessas aulas, ok? Então, hoje é mamífero. Vou compartilhar os slides aqui. E aí a gente vai terminando então essa parte dos vertebrados, ok? Então a última classe, gente, que é a classe dos mamíferos, o nome já te dá a dica, né? São todos aqueles animais que mamam, né? Além disso, eles têm algumas outras características que a gente vai destacar. Então, na sequência aí, você viu peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Aí a ave, ela surgiu aí de ancestrais de répteis, certo? Os mamíferos também, segundo aí os estudos de evolução, um ancestral de réptil é que originou os mamíferos. Tanto é que na época aí da extinção dos dinossauros já existiam pequenos mamíferos, só que eles não conseguiam ainda dominar por conta dos grandes répteis que tinham domínio. Aí com a extinção dos dinossauros, os mamíferos começaram então a se sobressair e a dominar então a Terra. Certo? Então aqui está falando, ó, com a extinção dos dinossauros há cerca de 65 milhões de anos, aí o rumo da evolução foi modificado. Por quê? Porque abriu caminho, né, para multiplicar essas classes que poderiam não ter se sobressaído, que é dos mamíferos, ok? Então, aqui um possível ancestral, terapsídeo, que a gente já vou mostrar, que deu origem a todos os mamíferos, certo? Então, a origem evolutiva aí, né, é uma linhagem de répteis diferentes da que originou os répteis atuais e uma linhagem diferente de répteis que originou a aves, né, e dinossauros. Então, tá vendo, ó? Aqui tem os ancestrais que devem ter originado os primeiros anfíbios, os tetrápodas, que começaram a ter membros locomotores, né? Aí aqui tem um ancestral que possivelmente originou os mamíferos, tá? Então, é uma representação hipotética de um mamífero ancestral, tá? Então, ele tem algumas similaridades aí, parecido um pouquinho com alguns répteis, mas por isso que ele fala um grupo diferente, tá? E aqui os ancestrais dos demais répteis e das aves. Então, a origem do mamífero aí sugere-se que é da classe Synapsida, né, dos répteis ancestrais desse grupo, certo? A ordem Therapsida, que vivia lá no período Triássico da Era Mesozoica, certo? Então tem alguns fósseis, tá? Alguns até fizeram a reconstituição, né? Então aqui tipo de sinodonte, Therapsida que teria dado origem aos mamíferos. Então aqui mostra, né, que os répteis que deram origem aos mamíferos não foram os dinossauros, então era um grupo diferente de répteis, certo? Aqui um fóssil de Therapsida, que inclui então os mamíferos assim como seus ancestrais, ok? E aí eles começaram a se expandir, né? Então eles, a partir desse ancestral do Therapsida, né? Aí com o desaparecimento dos dinossauros, os mamíferos começaram então a se espalhar pelos mais variados ambientes, né? E aí eles acreditam então que esses mamíferos, eles surgiram em três grupos. E uma evidência de que realmente os ancestrais aí poderiam ser répteis como descendentes, que a gente tem mamífero que bota ovo, né? O ornitorrinco, por exemplo. Então, eles são divididos aí em três grupos, que eu vou citar já e vou mostrar, né? E aí os mamíferos primitivos, então, segundo essa catástrofe aí que surgiu de vir um meteoro e os dinossauros foram extintos, né? Aí esses mamíferos aí é que começaram, então, a desenvolver, né, e sobreviver e se adaptar para formar todos os que a gente tem hoje. Então, a gente tem atualmente aí cerca de 5.000 espécies são adaptados aos mais diferentes habitats, porque como as aves, os mamíferos também controlam a temperatura do corpo, então eles podem se adaptar em qualquer ambiente, certo? Características exclusivas, ó, a glândula mamária, que dá nome ao grupo, né?
Os pelos, então a ave tem pena, mamífero tem pelo. Glândula sudorípara, diafragma, que é esse músculo que separa o tórax do abdômen, só os mamíferos têm. As hemácias, os glóbulos vermelhos, não têm núcleo. Todos os vertebrados têm, no mamífero não. Isso é importante porque uma hemácia sem núcleo cabe muito mais oxigênio, tem mais espaço para transportar gases. A maioria dos mamíferos tem útero e placenta, tá? Não são todos, que tem dois grupos aí que seria exceção, e um pulmão bem desenvolvido também, alveolar, né? Que a gente já citou também nas aves, certo? Então, aqui as características exclusivas, a glândula mamária, o pelo, o diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen e ajuda nos movimentos respiratórios, e a maioria, então, tem útero e placenta, portanto, o filhote fica protegido, né, até o nascimento dentro da mãe da maioria dos mamíferos. Isso é uma vantagem também, porque em réptil a gente viu, né, a ave também, que embora os pais cuidam dos filhotes, mas eles ficam no ovo e o ovo pode ser predado e quando sai para se alimentar a ave, às vezes tem que deixar o filhote sozinho, depois também no ninho, e aí aqui não, aqui ele fica protegido durante todo o desenvolvimento no útero. E a mãe não é mais como a ave que tem que buscar o alimento. Ela já tem o alimento, então ela fica muito mais tempo com esse filhote e a chance de sobrevivência então é muito maior, certo? Então, os três grupos, ó, não precisa guardar o nome, certo? Mas só lembrar da característica. Então, os prototérios são os monotremados, assim chamados também, são mamíferos que põem ovos, que é o ornitorrinco e a ecdna, que vivem lá na Austrália, eles são endêmicos de lá. Então, ainda mamíferos que lembram aves, né? Tem bico de pato, pé de pato, só que tem pelo e tem glândula mamária. Inclusive o leite da fêmea, ela escorre, aí o filhote lambe, porque não tem jeito dele mamar com o bico, né? Os metatéricos, que são aqueles chamados também de marsupiais, que tem uma bolsa. Como eles não têm útero e placenta, o filhote desenvolve um tempo ali na fêmea, nasce muito antes e aí termina de desenvolver nessa bolsa, onde estão as glândulas mamárias, que é o canguru, gambá, koala. E os eutérios são os placentários, que têm placenta, né? Útero e placenta, que é a maioria. Então, aí eu citei como exemplo o zebra, é um antílope cachorro, mas são muitos, né? Nós. Então, aqui é o monotremado, tá vendo? O ornitorrinco e a ecdna, que lembra, então, pé de pato, bico de pato, mas tem pelo, glândula mamária, mas bota ovo. E tem cloaca também, viu, gente? Aqui os marsupiais, o canguru, o coala. Esse aqui é um marsupial encontrado no Brasil, popularmente chamado de cuíca. Ele parece um ratinho, né? Mas ele tem a bolsa. Os gambás também têm. E os placentários, que é a maioria, certo? Então, as características gerais, né? Então, possuem glândulas mamárias, todos, e pelos, certo? Então, o filhote vai mamar e se alimentar com o leite dessa mãe. Vivem em diversos ambientes. Como eles têm os pelos, eles podem controlar a temperatura do corpo, que isso ajuda muito, ajuda na camuflagem. E esses pelos também podem funcionar como estruturas sensoriais, para captar estímulos, certo? A pele tem queratina, como a gente já viu, desde réptil, né? E eles têm também glândulas sudoríparas, para manter a temperatura do corpo, e glândula sebácea. A glândula sebácea, gente, é para jogar um alinho, tanto no pelo quanto na pele, para não deixar ficar ressecada, certo? Aí aqui a classificação, né? Só por curiosidade também, ninguém precisa guardar isso. Mas são cerca de 4.800 espécies conhecidas, né? Divididas aí em 40 ordens. Também não vou cobrar ordens, mas de acordo com a característica do habitat, então essas ordens vão sendo divididas. 300 espécies desses 4.800 só na Amazônia. O sistema digestório completo, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, terminando no ânus, com exceção do ornitorrinco que tem cloaca, certo? E os órgãos anexos, fígado, pâncreas, para fazer uma digestão bastante eficiente.
certo? Então, o alimento entra pela boca, passa pela faringe, esôfago, o estômago com enzimas digestivas, o intestino, que no caso aí o delgado faz a absorção dos nutrientes, e os restos, as fezes saem pelo ânus, no ornitorrinco pela cloaca. De hábitos alimentares, ó, a gente tem hábitos alimentares variados, herbívoros, né? Carnívoros ou onívoros, certo? Alguns animais herbívoros, que são os ruminantes, eles têm um estômago diferente, que é um estômago dividido em 4 câmaras, que é a pança, barrete, folhoso e coagulador. Nessa primeira cavidade do estômago, não é que ele tem 4 estômagos, não, tá? São 4 cavidades. Nessa pança, que é a primeira cavidade, existem bactérias que digerem a celulose, certo? Então, por isso que eles engolem o alimento inteiro, chega na pança, a bactéria digere a celulose, eles regurgitam, por isso são chamados de ruminantes, mastigam, engolem de novo, aí vai para o barrete folhoso, coagulador para terminar a digestão e depois ser absorvido, certo? Então tem aí esse grupo dos ruminantes que tem esse estômago diferenciado, tá vendo? Então aqui tá mostrando que ele engole, aí vai, digere a celulose, aí ele regurgita, mastiga, aí engole de novo, certo? Então é uma exceção aí dentro dos mamíferos no hábito de alimentação, certo? O pulmão, bem desenvolvido, né, alveolar, lembrando então que tem o músculo diafragma que vai ajudar aí nos movimentos respiratórios, que é exclusivo de mamífero, certo? Aí então tá mostrando que a caixa torácica também protege o pulmão, né? Ele fica todo protegido aí na estrutura óssea. A circulação, o coração com 4 cavidades, igual de ave, circulação dupla completa, não tem mistura de sangue, 2 átrios e 2 ventrículos, certo? A aorta, ó, que leva o sangue para o corpo todo, tem uma diferença básica. No mamífero, a aorta vai para a esquerda. E na ave, a aorta vai para a direita, ok? Ó? E aí é uma única diferença da circulação de ave e mamífero, o resto é tudo igual, 4 cavidades totalmente separadas, não tem mistura de sangue, certo? Só estou falando isso porque é um detalhe que às vezes pode surgir em algum exercício. Então aqui está mostrando, né, que o sangue aqui do pulmão no ventrículo direito está todo separado. Então, é o sangue venoso, ele vai para o pulmão, pega o oxigênio, quando ele voltar para o coração e ir para o ventrículo, ó, tá todo separado, para o corpo, então, vai só sangue arterial mesmo, não tem mais mistura de sangue. Circulação dupla completa, igual nas aves. A excreção, então, 2 rins, que eles têm rins desde peixe, né? Lembrando aí, que é a ave que não tem bexiga urinária, então completo, rins, o rim filtra o sangue, forma a urina, que passa pelo ureter, que vai para a bexiga, que sai pela uretra. E o nosso excreta nitrogenado é a ureia, né? Tá vendo? Então, 2 rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. Os rins, então, filtram o sangue e a bexiga armazena essa urina para ser eliminada. Sistema nervoso bem desenvolvido, né? Com encéfalo, cérebro, cerebelo e bulbo, com muitos nervos que mandam estímulos para o corpo todo, certo? Alguns têm órgãos dos sentidos bem desenvolvidos, a gente cita aí, né? Os morcegos, né? Uma visão, às vezes, bastante eficiente também, né? Então, órgãos de sentidos variam um pouquinho de espécie para espécie, mas em geral são desenvolvidos. Qual a reprodução, então? Todos têm fecundação interna, todos. Vivíparos e placentários, a maioria. Mas aí lembra então que o ornitorrinco é ovíparo, é o único grupo ovíparo, né? Então, eu coloquei aqui só para lembrar, né? No caso dos marsupiais, eles também têm fecundação interna, são vivíparos, mas o filhote desenvolve um tempo na bolsa. Funciona como uma incubadora, né? Ali dentro tem a glândula mamária, ele fica protegido, mamando e se desenvolvendo, ok? Então, é o coala, a cuíca que eu falei, o gambá e o canguru. E os monotremados, que também têm fecundação interna, só que são ovíparos.
botam os ovos, né? E aí tem algumas características relacionadas com as aves ainda, mas tem glândula mamária e pelo, portanto, mamífero. E aqui eu coloquei alguns exemplos só, né? Os ursos, lembrando que o morcego é o único mamífero que voa, alguns vivem na água, né? Lembra, tem até aparência de peixe, baleia, golfinho, mas são mamíferos, respiram por pulmões e têm pelos. Alguns não têm pelos por uma adaptação por causa de diminuição do atrito, né? Com a água. Aqui, então, a Ectina, que é do grupo do ornitorrinco, o ornitorrinco. Aqui os marsupiais, que tem a bolsa. Aqui os aquáticos, né? Baleias, golfinhos, botos. O peixe-boi, que é um mamífero, né? Chama peixe-boi, que lembra algumas características de peixe por viver na água doce, mas ele é muito grande, então daí o boi, né? É um mamífero. Aqui são alguns mamíferos herbívoros, né? Elefantes, morcego, tatu, tamanduá, leão marinho. Então lembra que eles têm adaptações para o frio, né? Controla a temperatura do corpo. Esses animais que vivem nos polos têm uma reserva de gordura muito grande, às vezes uma intensa pelagem para evitar perda de calor. Alguns carnívoros aí, lobo-guará, onça, coelhos, lebres, ratos, né? Os primatas, gorila, capivara, chimpanzé, né? Então, o que que eu quero que vocês foquem aqui, gente? Algumas características que eles compartilham com aves, tá? Por isso que os dois grupos mais evoluídos, ave e mamífero, porque eles controlam a temperatura do corpo, têm circulação dupla completa, cuidam dos filhotes, o cuidado parental é importante, certo? E as características exclusivas, né? Se é mamífero, tem glândula mamária, tem pelo, tem diafragma, tem glândula sudorípara, certo? E as características gerais aí com relação a toda a parte de fisiologia, como que se alimentam, é a circulação que vai ser bastante cobrada, mas agora a gente vai revendo os sistemas e eu vou falar de novo, certo? Então, faça os exercícios, essa aula é junto com a ave, e aí a semana que vem, então, a gente vai conferir os exercícios de ave mamífero e começaremos, então, os sistemas, já que a gente viu e termina no mamífero, que é a classe mais evoluída, agora a gente começa a detalhar os sistemas, né? Sistema de revestimento, de locomoção, digestório, sistema digestório, respiratório. Agora a gente vai focar nessa parte, certo? E aí na aula a gente pode estar comentando aí alguns exercícios básicos, ok? Então, boa semana, viu, pessoal? Até segunda. Façam os exercícios e eu tô aqui para tirar as dúvidas.